a confirmação que o diretor que fez Shang-Chi estava dirigindo agora o novo filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Um Novo Dia, que inclusive as gravações estão pegando fogo, literalmente. O diretor antigo da trilogia do Tom Holland, no caso o Jon Watts, ou para os mais íntimos, o Jon WhatsApp, ele acabou falando que o próximo diretor, dando uma dica que, cara, se você for fazer uma cena de web swing, não faça cena de web swing com cabos, ou tentando fazer algo prático, porque isso não dá certo. E aí veio o diretor de Shang-Chi e praticamente faz... Enfim, deu pra perceber que o web swing nesse novo filme do Homem-Aranha promete e muito. Por isso, com esse vídeo que acabou sendo lançado nos bastidores com o web swing do Homem-Aranha de Tom Holland, decidi pegar esse web swing que promete ser o melhor web swing de todos os filmes do Homem-Aranha e analisar o que veio antes dele. No caso, fazer uma análise de todos os web swings do Homem-Aranha que já teve ao longo da história, desde 1977 até os dias atuais. Para Cris Bleta falando aqui, é Sparen, e vamos agora falar dessa cronologia do web swing, ou esse balanço de tempo do Homem-Aranha no vídeo de hoje. E antes da gente realmente ir pro vídeo, quero pedir pra você comentar nos comentários qual você acha qual é o melhor web swing do Homem-Aranha. Dentre todos os Homens-Aranhas, qual deles teve o melhor web swing até agora dos cinemas? Sabendo disso tudo então chega de enrolação, vai vendo! Muita gente aí pensando que eu vou começar essa lista falando, obviamente, do primeiro filme do Homem-Aranha, lançado em 2002, protagonizado pelo Peter Parker, interpretado pelo Tobey Maguire e dirigido pelo Sam Raimi. Mas na verdade não. Não vamos começar em 2002, mas na verdade em 1977, onde um filme de televisão lançado nesse mesmo ano, lançado pelo canal da CBS, acabou fazendo seu primeiro filme do Homem-Aranha, que foi para as TVs e não para o cinema. Onde nós tivemos um Homem-Aranha muito fiel aos quadrinhos desde a sua origem, até mesmo tendo alguns momentos muito icônicos, e o Homem-Aranha dessa série de filmes de televisão acabou sendo interpretado pelo Nicholas Hampson, onde nós acabamos sendo 3 filmes do Homem-Aranha, Homem-Aranha Volta a Atacar e Homem-Aranha O Desafio do Dragão, e também uma série de 2 temporadas. Eu até poderia continuar falando mais aprofundadamente sobre isso, mas eu já fiz um vídeo detalhado falando como era essa produção desse filme muito antigo, literalmente o primeiro filme do Homem-Aranha sendo lançado. Esse vídeo tá aqui nos cards e também vai estar lá na tela final depois que eu vou lembrar vocês. Mas o que importa aqui que nós queremos analisar é o web swing. E o web swing, cara, o web swing dessa época aí, evidentemente tinha que ser efeito prático, não tinha jeito. Ou era stop motion ou era efeito prático. E aqui eles utilizaram efeitos práticos. E a técnica que eles acabaram utilizando era uma técnica muito comum nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo os caras arriscavam muito, até mesmo a própria vida para fazer as cenas de web swing. Existiam algumas cenas onde ele realmente puxavam o ator para ele segurar nas paredes, realmente fazerem web swing, mas quando era para realmente fazer o balanço de tempo pela cidade, cara, era uma coisa tão arriscada para se fazer, porque eles literalmente faziam o ator, tipo, num prédio gigante, se balançar para chegar em um certo local. Claro que eles não faziam o exagero como é, por exemplo, nos quadrinhos, ou até mesmo nos filmes mais pra frente, justamente por causa da segurança que poderia ter matado o dublê, ou até mesmo o próprio Nicholas Hampson que estava lá dentro do traje. Mas mesmo assim, foi algo muito interessante que até mesmo o próprio Stan Lee acabou elogiando na época. E dá pra gente notar que realmente teve um grande esforço para fazer o web swing e, sinceramente, é uma série muito legal, muito divertida e recomendo para todo mundo. Mas acabou que ainda não chegando em 2002, um ano após o lançamento dessa série, em 1978, nós acabamos tendo o nosso tão famigerado Spider-Man, onde acabou que um certo momento da época a Marvel acabou vendendo alguns direitos do Homem-Aranha para eles fazerem alguns tipos de programas japoneses. E aí acabou surgindo o Homem-Aranha, no caso o Spider-Man, o Homem-Aranha japonês, onde a origem dele é muito diferente e é muito bizarra, coisa que eu também aprofundo aqui, também que eu vou deixar o vídeo nos cards, também vai estar lá na tela final. Mas basicamente, quando era feito as cenas web swing, ele não tinha cena de web swing, ele lançava a teia, que era um negócio que ele lançava lá, era quase tipo uma rede, coisa assim do tipo, que era só para prender as pessoas, e ele não utilizava para fazer web swing. A forma que ele utilizava para ir para outros locais era utilizando a sua moto ou o Leopardon, que é praticamente o seu Megazord, que, por aquilo que pareça, curiosidade, essa série foi a primeira série que introduziu esse conceito de robô gigante derrotando monstros gigantes. O Homem-Aranha revolucionou, hein? Tô falando, o Homem-Aranha é um herói que revoluciona. Mas acabou que nessa série não tinha web swing. Mas agora sim, podemos falar da lei. Em 2002, com o Homem-Aranha estando na mão da Sony e tendo a direção de Sam Raimi, acabou que aí sim, nós tivemos agora o primeiro filme do Homem-Aranha sendo lançado, e agora com web swing. E com o web swing do primeiro filme do Homem-Aranha, cara, não tem como se negar. Tirando as outras adaptações anteriores, o Sam Raimi agora realmente fez a mesma coisa que os caras. Ele realmente tinha algumas cenas que ele fazia efeitos práticos, já que ele também estava trabalhando com uma pessoa que estava fazendo os efeitos especiais do filme, que também fazia efeitos práticos, já que o cara fez parte da trilogia de Star Wars, que no caso foi o John
de Cristra, um cara que ficou há muito tempo fazendo coisa da trilogia de Star Wars original. E acabou que o Sam Raimi começou a fazer os efeitos práticos. Só que o Sam Raimi foi inteligente. Ele acabou falando, cara, dá pra gente utilizar efeitos práticos, mas a gente também pode misturar efeito prático com CGI. Tanto que, basicamente, nessa época, o Sam Raimi teve uma ideia de criar uma coisa chamada Spider-Cam, que foi basicamente o seguinte, é literalmente o drone do Antigo Testamento. Olha que ideia maluca. Eu fui descobrir isso quando eu tava fazendo meu TCC sobre o Homem-Aranha. Basicamente foi o quê? As cenas que você vê do Homem-Aranha de web swing pela cidade, elas são reais. Os prédios que estão lá são todos reais. As pessoas que estão passando lá são todas, os carros, tudo ali é real, menos o Homem-Aranha. Porque basicamente, você até percebe que existe uma, tipo, pequena, mas você consegue reparar a diferença da cidade para o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha é o CGI. Porque literalmente foi isso. O Sam Raimi botou o Homem-Aranha em cena e a cidade, ela é toda real. Na época, não existia drone. Então o Sam Raimi, olha o que ele fez. Ele literalmente foi pela cidade e ficou plantando um monte de cabos pela cidade e aí botou uma câmera aí deslizando pela cidade para fazer os efeitos. Como se fosse realmente a câmera filmando o Homem-Aranha. E depois, lá na pós-produção, o cara ia realmente completar os prédios, deixar um pouco maior e colocava o Homem-Aranha em cena. Tanto que uma das cenas mais complicadas para se fazer naquele filme do Homem-Aranha foi a cena final, que basicamente foram várias vezes refeita e eles dedicaram muito tempo àquela cena e não é à toa que ficou perfeita aquela cena. Mas uma das coisas que não tem como se negar é que quando esse filme acabou saindo lá em 2002, foi uma grande surpresa por causa da física, porque houve um trabalho realmente da física para realmente saber como é que o Homem-Aranha conseguiria dar os seus impulsos para seguir mais para frente, mas não era algo tão avançado. Diferente como foi no seu segundo filme, onde no seu segundo filme, que evidentemente diferente do primeiro, esse filme ganhou o Oscar justamente sobre os efeitos especiais. Acabou que naquele filme já nós tivemos muito mais variações de cena. Diferente do primeiro filme, onde era uma coisa bem mais sólida, um pouco mais fechada, talvez até mostrando o início de carreira realmente do Homem-Aranha. No segundo filme, não. No segundo filme, você consegue ver mais uma criatividade do Homem-Aranha ao se balançar pela cidade. Dele dando deslizes, dando algumas cambalhotas, fazendo algumas mais poses ainda que ele jamais faz. Ele se desviando de carro, salvando pessoas. É uma coisa muito mais de manobra que ele acaba fazendo realmente pela cidade. Coisa que se permaneceu novamente no terceiro filme, mas uma das coisas que não tem como se negar é que assim como o terceiro, o segundo e o primeiro filme, as cenas de CGI são evidentes. A gente consegue reparar aonde está a cena de CGI. Mas convenhamos, a cena de CGI da trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire envelheceu como um vinho. A gente nem se incomoda. Aproveitando até mesmo, comenta aí embaixo, se você pudesse, você refaria os filmes do Homem-Aranha de Tobey Maguire exatamente como é, mas você melhoraria o CGI para a tecnologia atual? Comenta aí embaixo, quero muito saber disso. Mas aí, entramos para a época que literalmente é considerado por muitos fãs do Homem-Aranha o GOAT do CGI, o web swing do Homem-Aranha. O Garfield lá se balançando por aqueles cantos, só que na pós-produção eles eliminaram o carro que estava levando o Andrew para o local. Então o Mark Webb não tinha medo, ele basicamente fazia algumas cenas de web swing e por cima colocava o CGI. Ou ele tirava o Homem-Aranha, mas ele pegava o modelo da atitude real do protagonista, o Homem-Aranha, e colocava na cena, melhorava o CGI e deixava do jeito que tá. Isso se repetiu novamente no segundo filme do Homem-Aranha, que ali não tem jeito. Para muitos considerado a melhor versão adaptada do CGI, por assim dizer, o web swing do Homem-Aranha, onde ali não tem jeito. Ali eles chegaram no aura máxima. Como é que poderia ter sido o web swing? A forma que o Peter Parker, o Homem-Aranha, se balança lá é muito icônica, é muito cartunesca. É um cartunesco que você vê que é algo surreal, mas ao mesmo tempo você compra como aquilo realmente sendo real. A implementação do CGI do Andrew Garfield lá naquele filme do segundo é perfeita. Você não consegue, distinguir assim como você distinguia os primeiros filmes do Homem-Aranha Sam Raimi, que o fundo era real, mas o Peter era CGI. Lá não, você fala, na maioria das cenas você fala, cara, é o Homem-Aranha realmente na cena. E aí, sem contar nas poses que realmente o cara evoluiu muito mais e deixou muito mais cartunesca, por assim dizer, o web swing. E ainda a gente conseguindo comprar aqui, meu Deus, é o Homem-Aranha ali. Mas aí, né, chegou o patinho feio, né? Cara, não nego, o Tom Holland tem uma cena de web swing, belezinhas. Não é legal, não é bom, não é maravilhoso. É belezinha. Porque, enfim, o Tom Holland teve alguns momentos que ele até falava com o John no WhatsApp, falando que, cara, vamos tentar fazer uma cena prática, não sei do que, biriri pão doce. O Watts falou que não vamos fazer, sei lá o que. E ele acabou que muitas vezes, quando tentou fazer algumas cenas práticas, quando ele tentou inicialmente, ele falou, cara, isso aqui não vai dar certo, vamos botar CGI. E aí botava CGI, o filme todo. Então, as cenas que realmente dava pra fazer praticamente, ele não fazia. Tanto o Tom Holland queria
queria fazer cena prática, o Tom Holland até falava, pô, vamos tentar fazer cena prática, coisa assim do tipo. O Tom Holland, ele fez balé, ele fez ginástica, então o corpo dele é um pouco mais atlético, é muito mais flexível, ele conseguia fazer tranquilamente cenas de web swing, nem se fosse um corredor de rua, ele conseguiria fazer, tanto que eu não duvido que a pessoa que tá vestida daquele traje no vídeo lançado, o Brave New Day, é o próprio Tom Holland fazendo a cena, mas enfim, e acabou que, enfim, as cenas são legais, são muito interessantes, é feito de uma forma que beleza, o CGI é o mesmo nível do Andrew, a gente compra que o Homem-Aranha tá ali na cena, principalmente longe de casa, mas a criatividade, como era do Sam Raimi, de deixar algo mais urbano, maduro, coisa assim do tipo, ou do Andrew, que é algo mais cartunesco, o do Tom Holland já é um pouco decepcionante, né, porque, pô, é o Homem-Aranha oficial do CM, o CM tem cenas maravilhosas de ação, o herói principal da Marvel tem cenas tão, tipo, é o Homem-Aranha balançando, não tem grandiosidade, tanto que, cara, foi a minha principal crítica que eu trouxe, que foi a cena do web swing dos 3 Homens-Aranhas, tipo, é legal, né, o final do pouso, ele é prático, os Homens-Aranhas realmente, o Tobey, o Andrew e o Tom fizeram a pose realmente, só que aí o resto dali pra trás é muito estranho, é muito, é só balançando. A primeira vista é maravilhoso quando nós estávamos no cinema vendo, mas depois você revê, mano, é ainda emocionante, mas, cara, a gente tivesse uns takes um pouco mais próximos, coisa assim do tipo, coisa que, curiosamente, teria na versão do pré-produção, era planejado que era sendo meio mais perto, mostrando, tipo, o Tobey, depois o Andrew, depois o Tom, depois os 3, depois pronto. Aí finalizava com os 3 fazendo web swing e o John WhatsApp decidiu fazer desse jeito. Enfim. E aí, depois disso tudo, chegamos agora, em 2025, com essa cena aí. Que bom, claro, ainda vão botar CGI por cima, assim como fizeram com o do Andrew. O Andrew fazia cena de web swing, mas também depois terminava com CGI. E no Tom Holland a gente tá vendo que tá vindo uma grande evolução e tá sendo uma grande esperança. Vamos ver como é que vai ser esse filme, eu tô muito ansioso pra ver. Principalmente a cena de web swing, quando eu vi que eles estavam fazendo a cena prática, enfim, eu me lembrei na hora da época do espetacular Homem-Aranha. Mas enfim, agora eu quero saber de você. O que você achou dessa evolução dos filmes do Homem-Aranha? E esse estudo, por favor, para realizar esse trabalho, que tipo pra trazer essa evolução dos filmes do Homem-Aranha do web swing, se inscreva aí embaixo, pra você continuar a receber esse vídeo sobre o Homem-Aranha, ou se pelo menos deixa um gostei pra esse vídeo chegar a mais pessoas e recompensar esse trabalho. E lembrando, os vídeos do Homem-Aranha do Nicolas Hammond, do Homem-Aranha de 77 e o Homem-Aranha japonês explicando como é que foi a época que eles acabaram lançando, os episódios, coisas assim do tipo, esses vídeos são lá na tela final. É isso, muito obrigado por ter chegado aqui, te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your fame, so let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never, you know I'm taking that crown